bom dia. Estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Memória Viva com a dona Maria Palmeira e dona Judite Batista, pessoas antigas da nossa paróquia. Vão contar hoje pra gente, compartilhar conosco as suas experiências, suas histórias de vida, tudo que elas lembram aqui, que elas viveram na nossa paróquia, desde lá a construção, a fundação, desde a capelinha, os movimentos que aconteceram aqui para poder fazer essa igreja crescer, tanto física como espiritual, as pessoas. Quero começar agradecendo vocês pela disponibilidade desde já de estar aqui marcando um dia, um horário para poder compartilhar não só comigo, mas com a paróquia inteira, as suas experiências aí na nossa paróquia. Tá? Queria pedir para vocês falarem um pouco, uma de cada vez, da sua vida, se vocês nasceram aqui, se vieram para cá, quais são as primeiras lembranças que vocês têm do bairro, como é que era antigamente, como é que era a igreja, seu primeiro contato assim com a igreja, se foi com alguma freira, com uma irmã, como é que vocês descobriram a igreja. Queria que vocês comentassem um pouco, compartilhassem um pouco com a gente essa primeira parte assim da história de vocês, esse primeiro contato de vocês com o bairro, e com a igreja. Como você falou, de onde a gente veio, a gente veio da Paraíba. Ainda eu não tenho muita recordação do ano que a gente veio, mas eu sei que nos anos 58 a gente já estava no Rancho Fundo. Mas a princípio a gente não veio para o Rancho Fundo. A gente foi para casa de um tio, em Ricardo. Era ele, um filho e a esposa. E um cômodo só, praticamente a cozinha. Então ele acolheu a gente, ela, um coração generoso, acolheu a gente com muito carinho. E meu pai conseguiu um trabalho, mas 6 filhos. 6 filhos. E com muita dificuldade, logo não ficamos muito tempo no meu tio e meu pai conseguiu um lugarzinho, hoje falado, se a gente falar favela, é discriminação, uma comunidade, chamado Moquiço na época. Uma das lembranças que eu tenho de tremendamente que Deus cuida da gente em todos os instantes da nossa vida é essa. Não sei se a gente estava na época, não me lembro, mas minha mãe chegou, não tinha nada, Meu pai deixou o caminhão que ele fazia entrega, pegou a gente em Ricardo e levou para Deodoro. E lá ele deixou a gente e foi trabalhar, mas sem ter nada, vida nenhuma. E tinha um espaçozinho no quintal não é quintal, um espaço entre uma casinha e outra. E minha mãe ficou entretendo a gente, mulher de muita fé. Ficou entretendo a gente, porque ia ser o dia inteiro sem comer. Mas como Deus no deserto providenciou o maná, foi providenciando a travessia do povo de Deus, nós também tivemos essa providência grande de Deus. Uma senhora ficou observando o movimento e quando chegou a hora do almoço, ela chamou minha mãe e perguntou: senhora, eu estou vendo a senhora com essas crianças todinha, não vi movimento de comida, de nada. Como é que a senhora vai passar um dia com essas crianças assim? Aí ela falou assim: sim, minha senhora, meu esposo foi trabalhar, quando ele voltar ele vai trazer alguma coisa, não temos nada. Ela chamou a gente para casa dela com a mesa já pronta. E aí nos alimentou, depois preparou a janta, preparou a marmita para o meu pai. Então, depois que a gente veio de lá, foi a primeira grande providência de Deus na nossa vida, E ele tem providenciado muitas outras. Depois meu pai comprou um terreno no Rancho Fundo. Dali a gente ia para a Vila de Cava, não tinha igreja aqui em Santa Rita, não tinha nem a capelinha, não tinha. Lá de Florença pegava a vovó, que era já idosa, levava a vovó de jipe, que ele vinha de jipe, ia para a Vila de Cava e a gente ia a pé. Minha mãe e nós outros todos íamos a pé, de menos a minha irmã mais velha que já estava na casa de alguém, porque foi assim, minha mãe procurou
a igreja de Nossa Senhora das Graças em Marechal Hermes e conversou com o padre e ele falou: a única ajuda que a gente pode dar é que a gente tem os vicentinos, como a maioria das filhas são mulheres, a gente pode arranjar uma casa para cada uma e ficando até você se estabilizar. E assim foi feito, né? Então por isso que eu falei que eu tenho pouco contato assim, com a paróquia, mas ela e a Zefa que tem. E aí, quando eu vim embora para Capões Fundo, bati uma casinha lá, e o Padre Florencio, quando começou a querer construir aqui, porque já tinha as missões, e aí o projeto da capelinha, né, da igreja, ele convidou meus pais para eu morar no terreno da igreja. E daí a gente segue um pouquinho, porque eu já falei muito. Então, Calma, olha as emoções. eu digo que somos privilegiados pela nossa família, meus pais, é um pouquinho a família de Nazaré. Nós emigramos do norte para cá, num pau de arara, era um caminhão, tinha uma tábua que a gente sentava, e foram 8 dias de caminhada para chegar até aqui. Chegar sem saber para onde ir. E fomos para casa dessa tia, dia de madrugada. Meu pai ouviu ela dizendo pro meu tio que ele tinha que falar com ele. Não dava pra gente ficar porque era muita criança e realmente era um barraquinho, né? E meu pai, o primeiro serviço que ele pegou foi de ajudante de caminhão, não tinha experiência de nada. Trabalhava na roça, mas os irmãos deles fizeram com que minha avó vendesse a terra que a gente tinha no norte, só que ele não recebeu nada, né? Só recebeu mesmo o amor dela, que ele cuidou dela o tempo todo, até que Deus a levou. Minha avó foi minha primeira catequista. Acordava a gente pela madrugada, 5 horas da manhã. Levantai-vos, pecador, vamos à santa oração, que é um remédio divino do sagrado coração. Assim como Os nossos corpos se alimentam com o pão, igualmente as nossas almas com o fruto da oração. Levantai-vos também justos, não deixeis a oração, pois quem nela persevera tem por fim a salvação. ainda vai mais um pouquinho, mas aí vai ficar acelerado. Vai ficar muito bom. E aí, quando foi em 57 para 58, o Brizola começou a dar terras aqui pro lado de Tinguá. Meu pai veio para cá e foi muito difícil, porque só tinha um ônibus no lugar, era um de manhã, outro à tarde. Minha mãe lavava roupa lá para baixo, em Diodoro, como ela acabou de falar, contando, né? E nós ficamos divididos, separados, por um bom tempo. Cada um numa casa de uma família que acolheu a gente. Meus pais perderam o endereço, sofreram muito, que não conseguiam achar a gente. Por isso eu digo que foi um pouquinho da família de Nazaré. E aí quando nós fomos para o Rancho Fundo, isso já um pouquinho mais estabilizado, meu pai, antes dele ir para o sítio, ele era camelô. Dia que ele conseguia vender as coisas no trem sem o rabo para tomar, a gente tinha alimento. Não conseguia, a gente ficava com fome. E tinha um sítio assim do lado, onde a gente mora, hoje ele está abandonado. Ali em frente, o Rancho Fundo ali não sei o que da vovó. Tinha muitas laranjas, e eles só permitiam a gente pegar as laranjas que tinha no chão. A gente cortava, tirava o podre e ali ia se alimentando, esperando até que
pai chegasse de noite com alguma coisa para a mãe providenciar para a gente comer. E assim foi o nosso início de vida aqui. Mas, aí depois ele começou a plantar as coisas lá para cima e as coisas foram clareando. E aí vem Dona Alice, né? Dona Alice foi a mãe de Santa Odetinha. Se ela não foi canonizada ainda, provavelmente, breve, Santa Odetinha será canonizada. Ela está enterrada ali. Ela é beatificada. Ela está enterrada ali no São João Batista. São João Batista. Eu fui uma das privilegiadas de participar da vida na casa da Dona Alice. Eu tinha vontade de seguir a vida religiosa, mas a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra para nossas vidas. E a gente vai descobrindo. E aí Dona Alice, ela vinha todo final de semana, trazia o Padre Florencio para celebrar em Vila de Cava, que ainda era capela também. Depois, com o tempo, o Padre Florencio, em 58, mais ou menos, quase 59, o Padre Florencio falou para a mãe que ia começar a capela em Santa Rita e que precisava dela aqui. E aí minha mãe veio para Santa Rita. A gente se encontrava aqui na praça, no terreno do Seu João. Tinha a celebração da missa ali. Vieram os missionários. Naquele mês de missão, foram feitos 64 casamentos. Que as pessoas viviam junto, né? E aí aqueles missionários fizeram orações na casa, minha mãe sempre junto com eles, e eles colocavam no peito dos homens uma cruzinha e no peito das mulheres um coração, que era para eles saberem quantos casamentos tinham feito, né? Por ali eles sabiam. E aí começou a caminhada para a igreja de Santa Rita, para a paróquia de Santa Rita. Foi feita uma capelinha, era mais ou menos 2,5 por 4, por 3 se tivesse. Era mais ou menos esse espaço aqui. E aí foi feita uma capelinha, o Padre Florencio trabalhava muito. Ele era um holandês bom. A gente gostava muito dele. Eu mesmo cheguei a sentar no colo dele quando era criança, né? Ele, quando tinha jogo do Brasil, ele primeiro deixava o jogo passar para a gente poder depois assistir a missa tranquila, né? Porque não precisava correr, né? Então até nisso ele pensava, né? Ele era uma pessoa muito especial, né? E aí Padre Florencio viajava muito para ir para fora para pedir donativos. Ele trazia, e a paróquia tem muito esforço dele. O sonho dele era ser enterrado na torre de Santa Rita. E Padre Florencio, ele era tão especial, foi tão especial, Deus ama tanto ele morreu celebrando a missa. Então, acho que não tem presente maior para um padre, né? Morrer celebrando a Santa Missa. E aí meus pais vieram aqui para Santa Rita. A gente fazia barraquinha, fazia quermesse, fazia... Sim, mas a gente ainda vai chegar lá. Ainda vai chegar lá. Aí a gente fazia muita quermesse, a gente fazia umas barraquinhas de pindoba, aí prendia os rapazes, aí para eles sair, eles tinham que dar um dinheiro, né? Não importava, tinha que dar um dinheiro. Era Boa ideia, João! Aí toda hora, aí eles gostavam, né? Porque aí as meninas bonitas que iam aprender, né? Então eles gostavam. E assim a gente foi trabalhando, foi fazendo festa e a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Ali na paróquia, quando meu pai, Deus veio buscar ele, em 1970, foi a minha primeira grande dor até então. Eu não sabia o que era sofrimento. Meu pai botou uns dormentes da linha ali
para fazer tipo batente, né? E ali ele começou a sentir uma dor. Mas não era não, já era doença mesmo. Depois a gente ficou adulta, a gente viu que não tinha nada a ver, não. Foi a doença mesmo que ele adquiriu quando era jovem. Minha mãe tinha uma amiga que era inseparável, né? Dona Rosa. Dona Rosa é mãe do Divino, né? Creio que ele ainda está lá trabalhando lá, porque tem bastante tempo que eu não vou no Divino devido às minhas dificuldades. Mas aí a Rosa trabalhava no negócio de macumba, né? Foi as primeiras conversões aqui da paróquia, né? Santa Rita, quando ela abandonou e começou a seguir Jesus, a casa dela pegou fogo. Ela teve muito sofrimento, a Rosa. A casa dela pegou fogo, mas mesmo assim ela não desistiu da fé, ela continuou, né? Ela era amiga inseparável da minha mãe. As duas brigavam pra caramba, né? Brigava assim, aquela briguinha boa de coisa, não é igual infelizmente hoje, né? Mas elas não se separavam. E a Rosa animava muito as vigílias. As nossas vigílias eram lindas, eram muito animadas, não desfazendo do povo hoje, né? Mas naquela época nem as crianças não dormiam, você via pouca criança dormindo, né? Era muito alegre mesmo a noite toda. E Santa Rita teve muitas pessoas que caminharam. Eu diria que se as almas da nossa paróquia a gente pudesse contar, dava para encher umas 2 ou 3 vezes a igreja hoje, né? Pessoas que trabalharam, né? Para a construção também nós fizemos a campanha do tijolo, né? Era 10 centavos. Eram uns blocozinhos e a gente vendia aqueles blocozinhos para fazer a obra. O dinheiro daqui não dava, né? Mas o Padre Florencio, ele sempre ia para a Holanda, quando ele vinha, ele trazia bastante dinheiro para ajudar. E quando ele foi para a Holanda, a última vez que ele foi viajar, que eu lembro, a gente fez um propósito de quando ele voltar, a gente tá com a igreja embolsada. E a gente fez muitas festinhas desse tipo aí que eu acabei de falar. Quando ele voltou, a igreja por fora estava toda embolsada. Não tinha homem para trabalhar, não. Era eu e a minha irmã doidinha, né? A Zé, que a gente botava massa para 2 pedreiros. Aí vocês perguntam, como vocês estão pequenos, vocês conseguiram subir massa para 3 metros? Como? Pois é. Era uma carretilha, né? Aí a gente pegava o balde e a gente saía correndo. Conforme você corre, o impulso dá e você consegue suspender, né? Criatividade! E a gente, quando ele chegou, a gente tinha conseguido embolsar a igreja pro lado de fora. Quando começou ali a festa, quando foi a marcação ali da igreja, a primeira parte, alguém falou pro meu pai que ele era engenheiro. Não convém falar, né? Que a gente ainda mais hoje, que a igreja manda a gente perdoar e perdoar sempre. Mas que ele guardasse o saber dele, né? Hoje sempre, Jesus diz que a gente tem que perdoar. Mas mais do que nunca hoje a gente vive mais esse momento de perdão e a gente tem mais consciência. Porque perdoar é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Não é perdoar as pessoas de fora. Perdoar dentro da nossa casa mesmo é um grande sacrifício, né? Ainda agora eu estava conversando com a minha irmã aqui, falando sobre amor ao próximo. Muitas vezes a gente, família, a gente morre a gente mesmo para poder ajudar o outro. Aí vamos voltar para Santa Rita. E aí a gente fez aquela parte. E o povo, as pessoas que se achavam que era engenheiro, né, que também não era engenheiro,
mandou meu pai calar a boca, que ele não sabia. Meu pai falou assim, eu não vou estar aqui para ver. Mas esse ovinho de igreja que vocês estão fazendo não vai caber o povo de Santa Rita. Minha mãe até recriminou. Nego, como é que você vai achar que esse espaço não vai dar? Ele falou, eu não vou estar aqui para ver, mas você vai ver. Minha mãe chegou a ver a igreja superlotada por gente do lado de fora. Aí depois ele teve aquele aumento, né? Aí a gente contou com o Toninho, já engenheiro, né? O Toninho, lá de Sara da Guia, né? Que acho que a última memória dele foi com ele, né? Eu só ouvi falar, mas não conseguia entrar. Então ele que administrou o espaço, né? Que até então o crucificado era lá no altar, cada do lado da banca, né? Onde fica a banca hoje. E a entrada era naquela frente ali. Não era. O altar era lá onde é a banca. E aí a porta de entrada principal é aquela que fica de frente com a grande rio, essa porta ali. E aí depois teve aquela estrutura toda modificada, mas já tinha aquela porta de cá, que a gente normalmente entra por ali, né? Eu entro. Descuidar, a gente entra pela porta principal, né? Que é a que fica de frente para o altar, né? Eu geralmente entro pela primeira. Né? E a gente ganha e a gente só plenária, quando você entra pela porta central da igreja. A igreja ficou pequena, né? E foi aumentada, porque meu pai realmente não viu, mas ele foi assim, um grande missionário. Ele não assim, trabalhava na messa de botar a mão, de buscar, semear o evangelho, mas ele sempre deu muita liberdade para minha mãe. Quando um padre precisasse dela em missão, ele podia estar com colheita, que ele dizia, vai negar a missão sua, pode ir que a missão é sua. E ela vinha, né, dependendo, o irmão às vezes ia atrás chamar, né, porque era afluente igual, mas eu acho que Marambaia, por aquele espaço ali depois da casa de Dom Pedro, né, que um dia, tomara Deus que aquilo ali seja recuperado para um, como é que se diz, um espaço cultural, né? E por ali mais ou menos, minha mãe vinha para a missão. Então aqui ele dizia assim, nega, se um dia eu te encontrar morta, vai ser dentro da igreja. Se eu te encontrar morta, vai ser dentro da igreja. Porque ela estava sempre ali, fiel. Graças a Deus. E foi assim, ficou muito ligado dela. Eu me emocionei muito com a dona Conceição, né? Falando, né, que quando ela comentou alguma coisa, né, assim, tipo assim, que os meninos não queriam ir para a igreja, e minha mãe foi e perguntou para ela, se os pais não vão, o filho vai? Fez a interrogação, né? Fez a interrogação, né? Aí eu falei, mas é verdade. Se os pais não caminham, como quer que os filhos caminhem, né? Mas é muito difícil. Às vezes acontece, porque eu não era muito de frequentar a igreja, né? E minha mãe sempre falava do valor da missa, Maria. Eu já depois de casada, porque eu de solteira, filho de Maria, trabalhando na casa dos outros, ia nas missões, participei do jovem, tudo. Graças a Deus, onde a gente teve sempre foi famílias cristãs. E aí, depois que eu vim, me casei, e aí por uns certos motivos eu ia para a igreja. E minha mãe cobrava de mim. E eu dizia, mãe, eu vou, só estou com o meu corpo presente. Eu só estou com o meu corpo presente na igreja, era realmente verdade. E aí ela dizia, no dia que você descobrir o valor de uma missa, você não vai mais querer perder à toa. Olha, João, teve uma vez que eu tive uma febre, estava chuvoso, foi até época de eleição, e a Valéria falou assim, ela não vai para a missa hoje não, né? Está chuvoso. E eu falei, não, filha, não estou aguentando. E era meio-dia, eu estava dormindo, eu não fiz disso. E aí eu falei, não estou aguentando. Não fui realmente, porque não era cabível, né? Quando foi no domingo seguinte, gente, me deu uma dor tão estranha no corpo, que eu estava bem, era uma gripe que eu tive, né? E passageira. Me deu uma dor tão estranha no corpo, eu falei, eu vou ficar quietinha, porque senão vão querer me impedir de ir para a missa. E eu fui, né?
fui para a igreja sentindo aquela dor toda. Quando eu cheguei na linha, eu me dei conta. Não tinha dor nenhuma. Aí eu falei, não era uma dor normal física, né? Era uma dor maligna para me acomodar. Porque quando a gente falta missa num domingo, a pretexto da gente faltar nos seguintes, tem que fazer corpo duro, senão a gente acaba morrendo. Né? Entendeu? Então, aí o Padre Florencio, Dona Alice, ela teve uma participação muito grande, não só na paróquia de Santa Rita, mas em Vila de Cava e também na de Parque Flora, Nossa Senhora das Graças, né? Ali também foi doação dela, aqueles terrenos foi ela que doou. Ela era uma pessoa que tinha posse e era aquele pobre de espírito, né? Ela trazia, toda semana ela mandava um motorista com a Kombi para trazer alimento para as pessoas. A nossa família foi privilegiada também de alimento. E quando estava na época do frio, ela mandava casaco, ela mandava cobertor, né, para poder abrigar os pobres. Ela era uma pessoa que, eu vou dizer, santo na terra, eu acho que foi essa uma das poucas que eu conheci. Porque uma pessoa de posse, né, como diz a palavra, não cortando um pouquinho, né? É mais fácil um cabelo passar no fundo da agulha do que um rico do reino do céu, né? Mas ela, com certeza, quando minha irmã morreu, Verônica, ela teve visão e ela falou assim, eu vim porque o Senhor mandou eu vir preparar o corpo da minha serva do Senhor, né? Ela tinha 2 filhos, Verônica, um especial e uma menina com 1 e 8 meses. E, como eu falei, ela casada, morava em São Paulo e, por previdência, ela veio para cá. Foi internada no hospital na Tijuca. O marido dela era rodoviário. E aí ela ficou, as crianças ficaram com meus pais, né, naquele barraquinho, era um espaço pequeno, era um barraquinho ainda de estuque, como a minha irmã viu. A igreja já estava com um piso, já estava toda embolsada, já tinha as portas, e a gente ficava com ela dentro da igreja. Era o espaço que a gente tinha. Aí chegava no fim de semana, no dia de missa, ela ia para dentro da casinha da gente, mas durante a semana a gente ficava com ela dentro da igreja. Aí vinha visita, tinha gente que trazia as coisas também para a gente. E uma acolhida muito grande. Então, minha mãe foi uma pessoa que semeou muito em Santa Rita. Ela teve contato com a sua avó, né? quem é a sua avó? Etelvina. Ah, também te ouvindo? Elas eram amigas. Bem que eu tô achando você parecida com alguém. Dona Etelvina. Então tinha Muita história, muita semeadora. Espaço aqui em Santa Rita a gente tinha, contava com a padaria, né? A padaria que era de São Freire, né? Dona Celestina, né? Os pais da Tereza. E pouca coisa para aqui, era mais mato, trilha, essa ruazinha aqui, não tinha passagem para lá, era o riozinho, o vala atravessava o caminho, não sei se esbarram um pouco. Quando eu vim morar aqui ainda era. Depois alguém conseguiu acertar a rua, mas tudo A luz aqui chegou em 64. tudo de barro, tudo por aqui, mas Não tinha nada. glória a Deus, a missão foi forte por aqui. Então, Dona Maria Palmeira foi a primeira catequista, né? Aí depois teve a Rosa, e aí depois as irmãs chegaram, foi quando começou a fazer tudo escrito, né? Porque até então cada um fazia, mas não tinha aquele responsabilidade de prestação de conta, né? Eu sei que a igreja de Santa Rita no início foi muita luta para ela sair, as pessoas não acreditavam mais, porque era arrecadado muito dinheiro e nunca saía nada ali na pracinha ali. E começou a jornada. A Rosa e a mãe saíam de casa em casa fazendo círculos bíblicos, né? Foi quando a mãe evangelizou a Dona Conceição, a mãe do Brito, né? E dizia para ela, como você quer que seus filhos vão para a igreja se você não vai? Ela fala isso hoje com muito orgulho, a Dona Conceição, né? E a Carminha, a Albertina, que foram
as que começaram a fazer a comunidade de São Francisco, né? Aí a paróquia já estava grande, mas em torno a gente tem que lembrar de todas essas pessoas, porque todas elas fizeram parte de Santa Rita. Elas trabalharam na paróquia, né? Fazem. Fizeram não, fazem. Fazem, porque agora elas estão lá com o Papai do Céu, algumas, mas... Não, eu digo as comunidades que fazem parte. Sim. Não, mas eu estou falando das pessoas, porque muitas já foram, né? Já estão lá com o Papai do Céu. Agora, só um minutinho. Quando as irmãs chegaram, que começou esse circuito com após as irmãs, né? A vinda das irmãs de Santa Cruz para cá. Inclusive, minha mãe lavava aquela igreja sozinha em Deus, né? Com a ajuda assim da gente em casa. E aí, quando as irmãs chegaram, não, vamos fazer equipe, não dá para a senhora sozinha. Aí formou equipes, inclusive eu já casada fiz parte de uma das equipes de limpeza, né? Depois eu saí porque eu cuidei da minha sogra com esclerose, aí depois fui descoberta que eu tenho osteoporose, aí naquela época eu já descobri, a galera começou a me barreirar um pouquinho, né, de serviço assim, porque se a gente cai, né, inclusive eu me policio, né, porque às vezes a gente quer fazer as coisas e aí quando reflete que não pode, que tem que se frear, a gente cuidar dos outros, a gente também tem que se cuidar, né, e aí por aí vai, mas graças a Deus as irmãs, depois que vieram para cá, é que foi as coisas assim, modificando também, aí buscando, circulando nas casas, e aí a missão continua, né? O nosso bispo, Dom Adriano. Não, antes do Dom Adriano, Vamos. Um dos primeiros bispos, o que foi, que sequestraram ele e botaram cachaça nele. Né? Foi Dom Adriano, né? Então eles sequestraram o bispo e falaram que ele não bebia, então deram um banho de cachaça no bichinho. E ele falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não abandono o meu rebanho. Então a igreja de Santa Rita, de Nova Iguaçu, a nossa catedral, tem uma história muito grande de sofrimento também, de lutas, né? A igreja perseguida. Ontem eu vi no YouTube, fiquei muito triste, né? Uma igreja que profanaram, derramaram as hóstias consagradas e pisaram em cima e quebraram as imagens de Nossa Senhora. A gente tem que se preparar, porque Nossa Senhora, afinal, o demônio está furioso. Não deixem de rezar o terço, gente. A oração do terço é muito valiosa, muito valiosa. O ofício de Nossa Senhora, depois da Santa Missa, é a oração mais forte. É uma das orações mais fortes, é o ofício e o terço de Nossa Senhora. E as pessoas que rezam, que têm devoção a Nossa Senhora, não vão ficar ali no purgatório, porque ela não deixa. Nossa Senhora, ela é a rainha do céu, ela é a mãe de Jesus, ela não é Deus, mas ela é a mãe de Deus. Então nós temos que ter um amor muito especial a Nossa Senhora. Vocês são jovens, né? Não deixe de rezar, não tenham vergonha, não estou falando, eu sei que no seu caso não é o caso, mas incentive os outros jovens, porque a missão é de cada um de nós. Hoje nós estamos idosas já, né? Eu, minha mãe, a gente tem essa história bonita para contar de Santa Rita, né? Como a gente sofreu para até chegar à paróquia, né? E a gente sofre também por ver tão vazia hoje, porque as pessoas, muitos abandonaram, foram para outras religiões, outros não estão indo para a igreja. Mas quem sabe não foi a minha culpa, né? De não ter falado mais, de não ter orado mais, de não ter pedido mais. A oração, ela é um canal de graça. A nossa mãe, ela sempre, toda a oração dela, ela orava pelas vocações sacerdotais, coisa que às vezes a gente pouco faz, né? Infelizmente, é uma realidade. Ela não deixava de orar pelas vocações sacerdotais, pelos nossos governantes. Eu tenho até um folhetinho que eu estava dando um mexidinho ali, dá uma pegadinha na Bíblia, aqui nas mãos, preta, aqui no braço do sofá. Isso. Não, só você olhar nas costas, foi padre. Aí, nesse papel que está sobrando, grande aí. Foi depois do falecimento dela, o padre Marcos fez uma homenagem a ela no finalzinho desse jornalzinho. Aí quer dizer que ela não deixava de
colocar uma flor para a Bíblia, não deixava de orar pelas vocações sacerdotais. Esse finalzinho, então, todas essas costinhas aí é uma homenagem depois que ela faleceu do Padre Marcos para ela. Então aí o Padre Florencio, ele foi importante demais na nossa paróquia. Ele foi uma das pessoas que batalhou muito, mas também tem os nossos outros padres, né? Padre Guilherme, o ex-padre Gentil, que também trabalhou nas missões. Tem muitos outros. Padre chamado João, que também passou por aqui. João Mocho, né? Acho que é João Mocho o nome dele. Nessa época eu não conheci, porque na época eu trabalhava em casa de família e pouco eu vinha aqui, porque a gente trabalhava assim, né? Dava nosso trabalho, o nosso salário era a nossa alimentação e a roupa que ganhava, então não tínhamos dinheiro. Então dependia de quando eles queriam dar o dinheiro para a gente vir em casa. Não tinha isso ainda, né? Trabalho escravo no país. Mas glória a Deus, porque muito do que eu aprendi, assim também fora do alcance dos meus pais, porque a gente praticamente ficou separado. Cada lado da nossa história de família é um pouquinho, como eu disse, é providência de Deus, mas também é sofrida. Mas em todo momento eu dou graças a Deus pela família que me recebeu, que Deus me colocou, porque eu só tenho a agradecer, como dizia ela também nesse folheto que o Padre Marco, onde eu estava dando uma mexidinha aqui, porque eu não estava limpando casa, então a crise de coluna, Valéria, nem vassoura eu ainda não peguei. Aí hoje eu lavei, passou um paninho por aqui, dei uma limpadinha, no restante eu limpei, aí achei. Aí peguei dentro da Bíblia, essa Bíblia foi ela que me deu. Aí, acho que em 84, e falando, né? Até sempre começava com uma oração de gratidão, né? Então, a gente é privilegiado porque teve uma família de bênção, né? Como ela falou no início, a vovó cantava, chamava a gente 5h da manhã. A gente no Nordeste ainda isso, né? Ela morava na casinha dela e a gente na nossa casinha. Aí ela tinha tipo uma subidinha, do que eu me lembro, né? Era uma subidinha, a gente morava lá embaixo e ela morava em cima. Aí ela cantava, o eco da voz dela acordava a gente. Aí fazia aquela filinha para ir rezar. Aí ela rezava de manhã e de noite. Não era só de manhã não, era de manhã. Quando não fugia da oração, tu ainda vai ver o diabo, Pedro. Tu ainda vai ver o diabo, Pedro. Quando foi um dia aqui, já foi aqui no Rasfundo, ela estava reunindo a gente para rezar o ofício Nossa Senhora e ele deu uma escapulida e saiu. Daqui a pouco ele voltou correndo e ela falou, tu viu o diabo, né, Pedro? Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Depois, quando terminou a oração, ele falou que um galo, que não sabe de onde que veio aquele galo, saiu correndo atrás dele e queria beliscar ele de tudo quanto é jeito. Ele veio correndo para casa. Aí foi rezar. A vovó, ela era... Ela dizia assim, a vovó dizia assim, Deus, ele ama tanta humanidade que ele irá se patentear no meio do povo. A gente não entendia. Meu Deus, que isso? Como Deus vai se patentear? O que é uma patente? Depois de muito tempo, aí veio, né, a gente poder abrir a mão e ser a patente. Nossa mão é a patente para receber Jesus. Então, muito tempo ela já tinha profetizado, né, da patente, que Deus amava a humanidade, que ele ia se patentear no meio do povo. Deus nos ama muito. Essa pandemia aí é para poder unir um pouco as famílias. A gente sabe que tem ação diabólica nisso, né? Porque o plano dos homens é acabar com as crianças, enfim. É a ganância, né? A ganância do querer mais, para vender medicações, tem em torno de um monte de coisas. Mas a gente também tem que saber que foi um momento para a gente se acolher junto com a família, para poder rezar mais. Quantas pessoas não voltaram para Deus nesse período? Através de, até na oração, na televisão mesmo, os canais de bênção. E o Frei fala sempre,
Gente, não deixe de assistir a missa. O nosso Papa deu permissão, vocês estão perdoados dos pecados, escreva os seus pecados, bote dentro da Bíblia, quando vocês tiverem a oportunidade, vão ao confessor de vocês e confessem os seus pecados, porque vai chegar o momento que vocês vão querer uma Santa Missa e não tem ninguém para celebrar. E a gente sente, eu pelo menos eu sinto uma dor muito grande sobre isso, porque ficar sem a Eucaristia é o sofrimento maior que alguém pode ter. É você estar com uma doença muito ruim no seu estômago e você não poder comer nada. É muito ruim, não tem como explicar. É uma dor muito forte. Então, a gente... às vezes eu reclamo para Maria, eu assisto a missa na televisão, mas não é a mesma coisa. Irmã, mas receba a palavra de Deus e ela sempre me conforta nesses termos. Mas a gente sabe que por mais que seja a homilia, mas não é a mesma coisa de você estar ali junto com os seus irmãos, de você estar ali participando, de você estar ali. Meu Deus, aumenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Eu não sei, eu posso ter esquecido muitas pessoas. A Marilda foi uma das pessoas que começou a cantar, né? Foi os primeiros corais que teve em Santa Rita, aqueles grupos jovens que cantavam, né? Ela tinha uma voz linda. E quando ela cantava Tão Grande És Tu, eu pedia para ela, canta no meu enterro quando eu morrer. E ela morreu muito jovem, muito jovem. Foi para Deus. Filhos, aí, mas os filhos dela não têm caminho, não saiba, né? Alguns são evangélicos, outros no caminho no galinho. Mas eu tenho comentado assim muito fortemente, gente, onde a gente podia imaginar que a nossa paróquia entrasse dentro da nossa casa. Coisa mais linda, não é? A gente sente a falta da Eucaristia. Na quarta-feira que eu fui, a primeira quarta-feira que eu fui à missa, a irmã Giovanni falou assim, você pode estar indo nas quartas-feiras, a senhora pode estar indo nas quartas-feiras, porque tem pouca gente. Aí eu acordei, eu esqueci que no dia seguinte, porque tinha um feriado, né, naquele primeiro quarta-feira que eu fui, teve um feriado na segunda-feira, então me distraí de combinar com ela, de combinar com todo mundo para levar a gente e tal. Aí eu acordei 6h30, eu falei, não vai dar tempo de eu chamar o domingo, vou preparar um cafezinho que eu sinto mal se eu sair em jejum. Eu falo que uma das coisas muito sacrificantes para mim é o jejum. Eu passo mal. Então eu falei, eu acordei, nem tomei banho, fiz um cafezinho e fui para a igreja. Eu falei que foi meu anjo da guarda que me chamou, que me acordou. E naquele dia as emoções foram muito fortes, as lágrimas vieram o tempo inteiro, né? Depois eu assisti na quarta-feira seguinte, aí essa semana como estava muito fria, a coluna está atacada, chuvosa, aí eu acabei não combinando para ir. E no domingo a Fátima, ela tinha passado uma mensagem para mim, que acho que ela perdeu o contato de Milton, e pedindo o contato de Milton para poder tocar na missa. Aí ela falou assim, você pode estar indo, você é campal e tal. Aí a Valéria, quando chegou, que eles tinham levado a Maria no pediatra, aí quando eles chegaram, a Valéria falou, a senhora pode estar indo com o Milton, foi para eu ir também de manhã, para ver as crianças mais difíceis. Aí eu falei, a Fátima me chamou para ir, mas mesmo assim eu liguei para a paróquia, dei meu nome, né, chamei tenente, mas a emoção é muito forte mesmo, no que a gente recebe. Igual eu falei, a gente tem tido. Eu não sou assim de ter tempo de pegar e estar lendo, pegar a palavra, mas eu escuto bastante, né? Eu escuto bastante oração, porque misericórdia à tarde, eu escuto a oração do Padre Marcelo, eu escuto a oração do Padre Reginaldo Manzotti, e por aí vai. E agora, como eu no YouTube, né? Oração no repouso no espírito, às vezes eu não consigo dormir, aí põe, eu consigo dormir. Hoje eu acordei com mal-estar, um pouco de dor de cabeça, era 5h pouco, aí eu toquei lá e consegui botar o repouso no espírito. Eu falei, quero dormir, eu quero mais mesmo, porque eu não vou despertar. Eu tinha botado, né, para poder me agilizar, mas glória a Deus que Ele vai nos sustentando, né? Como eu falei, a palavra de Deus é alimento, né? Para o nosso corpo, para a nossa caminhada, é a semente que semeia, que a gente pode semear, né?
Né, João? João, eu sei que vai ser um grande semeador. É profético. Que Deus abençoe e fortaleça na sua missão, que já está sendo, né? Eu vejo você um padre, meu filho. Se for da vontade de Deus, que seja. Então, às vezes, quando eu estou muito cansada, que eu não consigo, eu coloco no YouTube a reza do Rosário e peço para o meu anjo da guarda rezar comigo. E que se eu dormir, que ele reze e louve a Nossa Senhora e a Deus por mim. E às vezes eu acordo aí, emendo um rosário no outro. E normalmente eu sempre consigo rezar algumas Ave Maria junto com ele. E assim a gente vai levando a vida de cristão, porque sem oração é muito difícil. Muito. A gente não consegue muita coisa não. As batalhas espirituais são muito fortes. Muito fortes. Essa semana eu joguei alguns anjinhos fora, com muita dor. Eu tinha separado uns 2 para Maria, uns 2 para minha outra irmã, né? E a imagem de Nossa Senhora, então, que eu botei na bolsa para jogar fora, foi com muita dor no coração que eu botei fora. Porque a sogra da minha filha, ela é espírita, e essas imagens vieram da casa dela. E eu fiquei lá em casa com elas uns 3 anos, e queria dar para Maria e nunca conseguia, queria dar para Zefa e nunca conseguia. E eu assistindo a missa, o padre mandou, você tem muitas imagens dentro de casa de anjos que aparentemente são católicos, mas não são, jogue fora. E eu joguei, só ficou a cruz lá que eu não joguei fora, mas eu estou pensando em pedir para o padre benzer e não jogar a cruz fora, né? Porque eu sei que todas elas doem, né? A imagem de Nossa Senhora doeu, eu não podia quebrar e botar dentro do quintal, dá no mesmo, eu não sei, né? Qual foi a coisa, eu sei que eu consegui jogar fora, mas tinha o Davi muito nervoso, fala muita coisa que não é para falar e a gente vai sempre repreendendo, e eu não consigo compreender hoje, as crianças tão pequenas e eles são tão agressivos. Não é só o meu, eu vejo assim em geral que está muita agressividade e a gente tem que pedir muito o Espírito Santo para nos dar sabedoria, para a gente conduzir essas crianças, né? E ele, desde pequenininho, eu sempre ensino ele, quando ele vê Jesus, o padre levantando, ele canta Amém, Amém, Jesus. E a mãe dele é evangélica, né? Mas é aquela evangélica que não é também. E aí ele fala, não, eu vou para a igreja da minha bisa, é lá que eu quero me batizar. Então eu sempre tenho pedido a Nossa Senhora, eu conversei com a irmã Lídia sobre ele, falei sobre ele, o batismo para ele, se acontecer alguma coisa assim, de repente ele não está sem estar batizado, então eu sempre jogo água benta em cima dele, peço a Nossa Senhora, consagro a Nossa Senhora, até o dia que eu possa começar a caminhar com ele para fazer a catequese, né? Eu sei que vai ser muito difícil, porque quando a gente caminha assim, que não é a mesma pessoa, é mais difícil, mas Deus vai me ajudar e eu vou conseguir levar ele até chegar ao batizado dele. E a gente vai fazendo aí o trabalho aí, que Deus nos ajudar, que nos fortaleça, né? Eu queria dizer para você, João, para você dizer para os jovens, né? Eu, como já fui criança, trabalhei muito ali naquela paróquia ali, não é orgulho não, pelo contrário, eu agradeço a Deus, né? Eu, quando falo da minha mãe, eu fico muito emocionada porque, como eu disse, ela é um pouquinho, eles foram um pouco a família de Nazaré, porque todas as dificuldades, igual o padre estava falando, né, que São José ia assim para a praça para esperar, porque não tinha serviço igual tem hoje, né? Então não tem aquele evangelho que o senhor passa e chama 9 horas para ir trabalhar na vinha, depois ele passa de novo e chama de novo. Então, aí o padre, na homilia, ele estava falando que São José também era um daqueles que ficavam ali na praça esperando alguém contratar para ele poder levar o sustento. E às vezes eles ficavam,
De manhã até a noite, até a última hora lá, ele não conseguia trabalho, ele voltava para casa. E Nossa Senhora fazia uma marmitinha de São José, ou seja, uma trouxinha com um pedaço de pão, alguma coisa para eles comerem, ele e Jesus. Então, não é privilégio da gente passar essas dificuldades, porque Jesus passou, Maria passou, né? Então a gente só tem que pedir a eles para nos fortalecer, porque é difícil, né? Ver um filho chorando, você não ter o que dá para comer, né? Igual meu pai trabalhava, quando ele trabalhava no trem, vendendo tangerina, vendendo as coisas, o Rafa tomava as coisas dele, ele ainda apanhava ainda, eles ameaçavam ele com cacetete para bater, e ele chegava em casa sem nada, muito triste, mas eu não sei como ele arrumava, porque ele conseguia comprar de novo alguma coisa e voltar de novo para a luta. A luta do meu pai foi muito difícil. Ele morreu novinho, com 49 anos. Meu pai estava com 49 anos e minha mãe, uma grande mulher, ela fez opção pela gente, né? 5 filhas, mulher dentro de casa, ela não casou, ela viveu a vida dela de viúva, respeitando ele, e foi o exemplo de vida pra gente, né? E eles ainda conseguiram fazer 25 anos de casado ainda. Nós temos dois irmãos no céu, o Manuel e a Verônica. A Verônica estava internada no hospital. Verônica estava internada e eu disse assim para ela, mãe, quando essas bolinhas acabar, eu tinha 12 anos mais ou menos, 10 para 12 anos. Quando essas bolinhas acabar, o que vai acontecer, mãe? Ela, ou sua irmã volta para casa, ou vai para casa do pai. Aí eu, mãe, olha mãe, quantos anjos, mãe? Olha quantos anjos estão vindo para cá, mãe. E era muitos anjos que eu via, né? Aí minha mãe começou a cantar, estarei. E aí a enfermaria ficou cheia, os médicos rapidinho começaram a tirar os outros pacientes. E ela teve uma morte muito bonita, cantando para Nossa Senhora, a gente cantando para Nossa Senhora, os médicos rezando junto. Quando ela chegou aqui, o corpo dela chegou na paróquia para ser velada, ela foi velada aqui na paróquia. O cheiro de rosa era muito forte. Então ela foi a primeira pessoa que foi velada ali na paróquia de Santa Rita, foi a minha irmã. Em 1968. A gente esqueceu assim, de um fato com o Padre Florencio, que ele estava celebrando e viu um grupo, tipo uma procissão com a imagem no andor e queria entrar na igreja e que o padre abençoasse, né? Ele falou, se for de macumba não precisa nem entrar. Não, padre, não é não. E ele insistindo, a procissão continuando, e daí a pouco caiu. A imagem caiu lá, e eles insistiram, cataram tipo os pedaços para poder entrar na igreja. Antes de entrar na porta da igreja, caiu novamente. Eu estava presente. Eu estava cantando, eu não estava, né, mas eu lembro que ela e a Zé conta muito isso, né? Padre Florencio falou, se for de macumba não vai entrar. Não, padre, não é de macumba. Era interessante que eles levantavam a imagem, botavam no andor, arrumava tudo direitinho, tentava de novo andar. Eu já disse para vocês que esse santo é da macumba, ele não vai entrar dentro da igreja. Quando chegou a porta da igreja, a imagem virou uns caquinhos, mas virou caquinho mesmo, não ficou nada, quebrou. E eles nem entraram para a igreja, deram ré e foram embora. Então, isso foi um discernimento dele. Ele tem um outro fato também, que a gente estava se preparando para a procissão, e estava chovendo. E ele pediu para o povo se aquietar, que a procissão ia sair, porque não ia chover na hora da procissão. E fez a procissão, aí o povo saiu em procissão, ficou só. Depois, quando a gente voltou para a igreja, a chuva caiu muito forte. O Padre Florencio, ele era muito... E aí, como foi no domingo também, né, João?
que estava previsto uma chuva, um temporal para domingo, né? E a missa campal arrumada lindamente do jeito que estava e ficou no finalzinho, já na hora, durante a Eucaristia, que caiu um pinguinho de chuva em relação ao temporal que estava previsto, né? Glória a Deus, nosso Deus é tremendo. Eu acho que a memória de alguma coisa assim de lembrar, não tenho mais assim, não lembrei. Mais alguma coisa, dona Judite? Mais alguma lembrança? Algo especial que a senhora tem da paróquia, que viveu aqui? O que eu tenho em especial da paróquia, muito especial da paróquia, é que, como eu estava dizendo, a oração ela é muito forte. E, como eu disse, eu não aprendi a lidar com a dor, né? Eu não sabia lidar com a dor. E quando meu pai faleceu, eu fiz a besteira de me casar. Eu disse que no primeiro que aparecesse eu ia me casar, que eu não aguentava ficar dentro de casa, não conseguia ver ali a cadeirinha que ele sentava, né? E me casei, meu casamento não deu certo. Eu vivi 6 anos ali no casamento, não deu certo. A família não gostava de criança, não gostava de nada, não gostava de flores. E eu muito jovem, então eu sei que eu consegui viver ainda 6 anos, depois eu me separei. Aí me separei, aí eu fui tentar falar com o Padre Florencio que eu ia me separar, e ele disse para mim que eu não podia me separar não, porque se ele não me batesse, eu não podia sair de casa. Então eu falei, então eu não vou ficar também não, porque ficar 15 dias com uma pessoa dentro de casa sem falar nada, viver naquela vida, e eu não consegui. Então, separei, fui viver minha vida, mas eu fui trabalhar honestamente em casa de família. Vivi 10 anos longe da minha família e minha mãe rezava muito por mim, rezava muito. E quando eu saí da minha família e fui trabalhar fora, foi que eu conheci a família do meu esposo. Ela tinha 9 filhos dentro de casa e ela me acolheu na casa dela. Quando eu vinha de 15 em 15 dias eu ficava lá na casa dela. Nem quando uma vez Dona Conceição foi perguntar da minha mãe e que ela vendia iogurte, eu falei que não conhecia aquela mulher, fiz igual São Pedro, né? Reneguei ela. Mas era por causa da situação que eu vivi, né? Eu não conseguia. Aí tentei me confessar lá no Rio. Aí o padre ouviu toda a minha história, eu contei tudo para ele. Ele perdeu o tempo. Quando eu terminei de contar, ele falou para mim, volte para a sua paróquia e confesse com seu padre. Aí eu falei, não vou mais para a igreja. Aí não fui mais para a igreja. Não assistia mais missa. Aí passaram uns 10 anos, né? Minha mãe continuava na oração, ela pedia para rezar por mim. E quando foi um dia eu recebi um telefonema no serviço, que a minha comadre estava muito ruim. Então ela tinha um bebê, 1 ano e pouco, e outro com 6 meses de nascido. Aí eu recebi a notícia que ela estava muito ruim, eu vim, larguei de serviço, estava sozinha lá, aí liguei para a patroa. Ela estava nos Estados Unidos, a mãe dela ficou responsável pela gente. Eu liguei para a mãe dela, falei que minha mãe estava muito ruim, eu precisava ir para casa. Foi uma mentira também. Quando eu cheguei, essa minha comadre pediu para mim orar por ela, me deu um livrinho do Porto das Caixas. Falou, comadre, reza comigo. Começamos a rezar nós duas juntas. Aí ela me fez jurar que eu ia cuidar das crianças. Aí eu falei para ela, assim que você ficar bem, eu volto com o meu serviço e você. Mesmo assim, ela fez eu jurar 3 meses que ia ficar cuidando das crianças. Foi assim que começou o meu relacionamento com meu esposo. Na quarta-feira, isso foi no sábado, quando foi na quarta-feira, chegou a notícia que ela tinha falecido. Fiquei 4 anos vivendo com o Davi no mesmo teto, igual irmão.
fazia as coisas, cuidava das crianças, mas não tinha envolvimento com ele. Aí depois de 4 anos, aí ele passou uma noite fora, aí que eu fui descobrir que gostava dele, aí a gente começou a viver junto, né? E Davi era uma pessoa de farra, de bagunça, né? O trabalho das irmãs na paróquia foi muito forte nesse sentido. E aí ele se converteu também, depois de 50 anos Ele fez a primeira comunhão dele com 50 anos de idade, com a Maristela preparou ele para a Eucaristia, para o batismo. Aí ele foi batizado, foi feita a primeira comunhão. Nessa vez foram 12 pessoas que fizeram, 12 adultos que fizeram a primeira comunhão, tudo adulto já, tudo já senhores, né? Trabalho das nossas irmãs. E quando elas vieram para cá, elas não trabalhavam só na igreja, ela tinha um postinho que ela ajudava as famílias, né? E é esse período todinho que eu vivi separada da igreja, que eu não fui mais para a igreja, e às vezes eu ia só por causa para levar as crianças para catequese, e eu chorava muito, porque na hora da Eucaristia, quando Jesus é levantado, que come e bebe seu corpo indignamente, come e bebe sua verdadeira condenação. E as lágrimas não enrolavam, caíam. Eu sofria muito com aquilo ali. Mesmo assim, eu levei as crianças para fazer catequese, fazer primeira comunhão, foram crismados, todos aqui na paróquia. Depois de 24 anos que eu vivi com o Davi, aí a gente casou. Foi a irmã Brodina que fez o nosso casamento. Nós casamos na paróquia de São. Então, eu digo que eu fico muito emocionada a falar da paróquia, porque minha irmã foi feita a missa de corpo presente. A minha mãe teve a missa de corpo presente com 25 padres. Foi uma vigília, foi muito bonita a missa dela. Nós estávamos preparando para a virada do ano, né, 2000, e o Papa estava convocando os novos, e a igreja teve uma mudança, então a igreja tinha mais ou menos umas 300 pessoas naquela noite, e aquelas pessoas tudo assistiram a missa da minha mãe, né? Um encontro na igreja. Foi esse encontro da preparação do milênio. Veio alguém que é até afilhada dela lá de Adrianópolis, mas não sabia que ela tinha falecido. E ela faleceu dia 26 de novembro. Nossa Senhora das Graças, né? Dia véspera de Nossa Senhora das Graças. Então a afilhada dela sonhou com ela, com a minha mãe com a mão no portal do quarto dela, de um lado e do outro, e falando para ela assim: eu vim porque hoje é festa. E aí ela não entendeu o sonho, né? Aí quando chegou na igreja, muito mais gente do que era no encontro, né? Muito mais pessoas, perguntou o que estava vendo, aí alguém perguntou: então você não sabe? A dona Maria Palmeira faleceu, o corpo estava na igreja. Aí foi assim. Você tinha perguntado se a gente batizou nossos filhos aqui, né? E eu não falei, eu me casei ainda com o padre Florencio, né? Foi ele que fez o meu matrimônio. Depois a Valéria foi aqui mesmo. A Valéria foi batizada com a irmã Julieta e o Anderson foi batizado com o padre Florencio. Depois o crisma deles, acho que o padre Marcos que celebrou o crisma do Anderson, acho que tem alguma coisa assim, uma licença especial, né, João? Aí eu acho que foi o padre Marcos que fez o crisma do Anderson, esse crismado. E infelizmente o Anderson foi catequista de crismandos, né? Mas está afastado, né? Daí, glória a Deus, vai engateando, vai, não participa assim de missão forte, né? Mas tem as crianças, quando a gente tem criança pequena, a missão já é grande e dá apoio, né, assim, pra gente, tudo. E graças a Deus estamos aí. Aí a gente reza o texto diariamente, no caso da Valéria, ela reza lá com a firma dela, e eu rezo com domingos e com a Zé por telefone.
telefone. É. A gente reza todo dia por telefone, a gente reza o terço. Tem horas que a gente faz um segmento, às quartas-feiras a gente reza o ofício de Nossa Senhora. Às vezes eu tenho para rezar em 3 só, assim, acho que só com ligação de vídeo, né? Aí é um pouco mais complicado, o telefone esquenta, eu acho que já está meio velho, ele esquenta. Aí a gente reza, eu e a Zé, a gente reza as 15 orações diariamente, uma oração que Jesus faz de Santa Brígida, né? Nossa, muito Então forte. eu rezo, eu e a Zé, a gente reza todos os dias as 15 orações. No livro fala de um ano, né, dessa oração que a gente não passa nem pelo purgatório. Você conhece, João? Você tem? É muito boa. No YouTube, às vezes, quando eu achei meu livro, que a Zé começou a falar, porque ela me deu esse livrinho, foi em 2006. Eu acho que naquele ano eu rezei o ano inteiro, mas aí eu guardei o livro, como promete um ano de oração e você já está, né, já recebe os benefícios, a gente às vezes se acomoda. Aí quando foi esse ano, bateu muito forte a Zefa toda hora. Eu não sei que meu livro das 15 orações. Eu perdi meu livro das 15 orações. Eu falei, Zefa, o meu eu não perdi não, mas está guardado dentro de uma caixa, porque quando eu tirei as coisas para pintar a casa, a gente encaixota as coisas, algumas coisas ainda ficaram encaixotadas. Não achava. Aí eu fui na livraria da catedral, né? E consegui um. Ele é um pouco diferente, mas aí a gente começou a rezar por ele. Aí depois eu encontrei o meu, que ela tinha me dado, e aí eu dei o meu amarelinho por ela. Mas aí pra gente rezar junto, ele tem algumas palavras diferentes. E aí depois ela foi na igreja, a gente estava indo, né? Agora a gente não está indo. A igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabela. Quando ela ficou internada com câncer, ela ficou sabendo dessa igreja que distribui a água milagrosa lá. As garrafinhas de água pequenininha, todo dia 12, que dia 12 de fevereiro é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas todo dia 12, às 4 horas da tarde, tem a missa. E eles distribuem essa água abençoada. Ela não foi logo de imediato, mas aí, pegando que a gente viajou para Vitória, a gente tem um tempo com ela lá. E eu faço todo o possível para a gente estar mantendo sempre contato, porque ela tem depressão, ela sofre bastante com esse problema dessa doença. Aí a gente estava lá e quando a gente chegou, a neta da Zefa, na época acho que ela estava com uma média de 12 anos, ela teve que dormir entre o pai e a mãe, o pai segurando a mão e a mãe a outra, para ela não se coçar isso toda, com uma pele problemática. Aí a Zefa começou a ir então por causa da Júlia, assistir a missa e trazer água para a Júlia. A Júlia ficou curada, nunca mais, ela agora está com 19 anos, nunca mais a Júlia teve problema de pele. E aí ela me chamava e dizia, não, o Deus que cura lá, por aqui. O Deus que cura lá, por aqui. Mas é verdade. Mas aí um dia, de uma insistência, não foi nem por mim, mas foi o Anderson que teve um problema e então era uma igreja que tem no MEC, que tinha oração de cura aos sábados, uma vez por mês também, mas de manhã. E o Anderson teve uma afta, quase chegando na garganta e não sarava. Quando ele chegou a alarmar, ele já tinha andado bastante. Aí ele pegou e me falou. Aí eu combinei com a minha nora, eles ainda não eram casados, e a gente foi nessa missa. Ela chorou muito, ela é de origem evangélica, né? Ela agora nenhum dos dois estão caminhando. Mas ela é da igreja, os pais dela, a mãe é falecida, os pais dela é da igreja presbiteriana, pessoas de muita fé. E aí ela chorou muito e tal. Aí naquela semana ele falou assim, eu vou no outro rio que tem lá em Comendador Soares, que a gente não era plano de saúde, mas era tipo uma clínica que abrange lá. E aí ele foi. Chegou lá, o médico, ele já tinha, a bioenergética tinha mandado ele para o hospital de câncer,
alguém tinha falado alguma coisa também no estilo, acho que algum médico, e aí o médico recriminou, você não joga, não fuma, não bebe, ele não é isso. Aí ele insistiu, o médico falou, então tá bom, vou tirar um pedacinho de uma biópsia e vou fazer uma cauterização. Aí naquela semana que a gente foi nessa isso aconteceu. Ele fez a cauterização, cicatrizou e graças a Deus não deu nada. E aí depois, voltando na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, eu tive uma dor no braço, eu cuidava da minha sogra, a dor era muito intensa, aí foi que eu descobri a minha vizinha, que já Deus a tenha, ela falou assim, se você quiser, eu vou pegar o papel para você fazer o exame para saber se tem osteoporose. Aí eu falei, te agradeço e fiz, e realmente eu já estava com uma osteoporose, né? Com a média de 20 anos atrás. Aí a dor era muito intensa, o médico engessou meu braço, tomei muitos medicamentos fortes e não melhorei. Aí quando eu comecei a tomar água, desapareceu. E aí a gente vê os prodígios de Deus na terra dos vivos, né? A paróquia de Santa Rita também, sempre dia 12, tem missa de Nossa Senhora das Graças. A minha mãe foi velada na paróquia de Santa Rita. O meu pai também foi velado na paróquia de Santa Rita e minha avó também foi velada. E depois disso aí não pode mais, né? Porque por causa de doenças, então o bispo, acho que foi o bispo que deve ter falado com os padres que não podia mais fazer, ficar velório dentro da igreja. Mas eles foram privilegiados e todos eles foram velados na paróquia de Santa Rita. Eu digo que Deus, ele dá 1000. As pessoas falam 100% aquele que serve a ele, mas é muito mais. Quando minha mãe chegou no lugar onde ela foi sepultada, as pessoas ainda estavam subindo no velório dela. Deu mais de 1000 pessoas no enterro da minha mãe. Ela foi uma despedida aqui na Terra, não foi um velório, não foi uma despedida, uma viagem que ela fez, né? E que deixou muita saudade. E às vezes eu me emociono, que passam muito tempo, né? Normalmente passa 10 anos no máximo, as pessoas esquecem daqueles que adormeceram no Senhor. E Maria Palmeira sempre lembrada. Quando a gente menos espera, tem alguém lá rezando por Maria Palmeira, botando o nome dela na missa, né? E isso é bom porque quando as almas já estão face a Jesus no reino, já estão podendo glorificar a Deus, né? Essas missas que são oferecidas voltam para a família, para aqueles que precisam. E eu não sabia disso. Então, é bom a gente lembrar dos nossos entes queridos, das almas do purgatório. Elas não podem. Padre, né, falar, se você lembrar, quiser falar o nome do seu querido, da sua querida em voz alta, pode falar. É bonito isso dele. Nossa, a gente não teve contato assim com o padre, né? Mal a gente chegou, começou a pandemia, mal ele chegou, aliás, né? Começou a pandemia. Passaram só 15 dias. Eu assisti, acho que 2 missas anteriormente com ele, mas eu sou encantada com ele, viu? Eu sou encantada com o jeito assim dele celebrar. Eu acho que ele já cativou, tenho certeza que ele já cativou alguns que já estavam afastados, né, da nossa paróquia. Eu tenho visto que já alguns voltando, que assim, do conhecimento, e tenho fé em Deus que ele vai arrebanhar muito mais esse rebanho de volta. Eu acho o Padre Milton tem as qualidades dele. Todos nós, olha, você veja nossas mãos, são 5 dedos, mas são todos eles com tamanhos diferentes e eles não são importantes. Cada um tem um carisma, cada um tem uma maneira, só que o povo é cabeça dura, falta a gente pedir o Espírito Santo de discernimento, meu Deus. Todos eles são importantes, a gente tem que botar na nossa cabeça, nós somos leigos. O padre é o representante de Cristo aqui na Terra. Pode ser o Padre Milton, pode ser o Padre Carlos, pode ser o Padre Adailton, pode ser o Padre João, o Roberto. É ele que tem que administrar a igreja, não somos nós. Nós temos que estar ali para acolher, para ajudar eles a fazer um trabalho de evangelização e dar a nossa parte. Agora, a gente pegar e ficar criticando Padre A, Padre B, Padre C, eu acho isso muito feio.
E principalmente quando as pessoas fazem isso num telefone que outras pessoas podem ver, ai daqueles que tiram a fé dos outros. Deus vai cobrar muito dessas pessoas. A gente tem que ter cuidado. Olha, a minha mãe era a coisa que ela mais pedia perdão a Deus, era pela língua dela. Olha, que pedacinho de carne maldito que pode destruir famílias, pode destruir igreja, pode destruir muitas coisas, porque a gente deixa se levar pelo mal. Que Deus possa travar nossa língua se for falar mal de alguém, principalmente de um sacerdote, porque somos nós que seremos de nós se não tiver um sacerdote para celebrar, para transformar o pão na Eucaristia, no corpo de Cristo, que vai ser da gente. E nós temos tão pouco e as pessoas ainda fazem isso. Peço muito a Deus misericórdia por essas pessoas. Eu soube de baixas assinadas que foram feitas, fiquei muito triste. Mas a gente só tem que colocar em oração a essas pessoas, porque são pobres de espírito ainda. São pobres de espírito. Essa é a grande verdade. Assim, de minha parte, para encerrar, eu digo que a gente não vai à missa pelo padre, a gente vai à missa por Jesus, somente, né? Não é o padre A, o padre B, o padre C. A gente se encanta com mais, como eu falei, né? Com mais alguns, o jeito, o carisma de cada um ser. Teve um padre que passou por aqui que eu ficava muito encantada com ele. Eu acho que o Júnior, o padre Marcelo, né? Mas sobre ele, não sei onde ele está. Ele, isso acho que ainda era bem pequeno, não sei se já fazia catequese, acho que ainda não. Com a Eucaristia, o jeito dele de Jesus Eucarístico, de dar benção, eu ficava muito encantada com o padre, né? Acho que é Marcelo o nome dele. Depois ele foi lá para o lado de uma parte mais para cima, eu acho que voltou uma vez aqui em São Paulo. Padre Maciel? Acho que é Maciel o nome dele. Estava lá na paróquia de Santa Rita, lá em Itaguaí. Eu acho. Então a gente vai à missa não por causa do padre, né, mas por conta de Jesus. Também falei, meus filhos foram casados também na igreja Valéria, na igreja paróquia, né, e eu antes na comunidade São Francisco. Bonito. É isso. Então, Bom, agradecido da minha parte pelo convite, né, de poder assim, lembrar um pouquinho dos frutos de Dona Rosa. A gente pouco falou, né? Tem a Olinda, tem a catequista Dita, né? Que é sobrinha, né? Dita é sobrinha dela. Então a gente vê alguns frutos e o Edmilson, né? A esposa dele, que vai à missa, não sei se tem alguma Vão no ACC, já. Então, são alguns, as sementes que são jogadas, né? Eu digo que minha mãe semeou muita semente, muitas frutificaram, né? Muitas deram frutos. O caso é adubar, né? Eu acho que eu fui bastante adubada, porque, nossa, foram 7 anos, eu vivi 7 anos afastada da igreja. E como eu voltei para a igreja? Deus usou uma manicure, deu problema na minha unha, e eu relutando, eu não queria voltar para a irmã Maristela cuidar do meu pé, porque eu sabia que ela ia falar de igreja e eu não queria, meu coração não aceitava, porque eu tinha sido rejeitada 2 vezes na minha mente, né? E não podia, porque não tinha apanhada do meu marido, mas hoje eu entendo que aquela época era assim mesmo, né? E aí eu sei que um dia eu falei, bom, agora eu tenho que voltar para a irmã Maristela, não tem jeito mesmo. Eu vi a irmã Maristela no ano, quando ela entrava por trás, eu corria para frente, se ela estivesse na frente eu ficava escondidinha lá atrás, eu não queria que ela falasse comigo. Olha que cabeça, né? E aí eu voltei, quando eu cheguei lá na casa das irmãs para fazer o curativo, né? Tinha mais de 20 pessoas, ela olhou assim para mim e falou assim, Judy, se você participasse da igreja, se você fosse da comunidade, se você fosse isso, se você fosse aquilo, você ia passar na frente de toda essa gente aí. Mas como você não faz parte da comunidade, você vai esperar se você quiser ser atendida. Eu, tudo bem, irmã, sem problema, eu sento aqui e espero. Não respondi nada para ela, fiquei quieta lá no cantinho lá esperando, sentada no banco. Mas ela não teve
atendeu 5 pessoas, ficou incomodada e ele me botou para frente. Aí me chamou. E eu fiquei esperando que ela me falasse alguma coisa, né? Ela não falou nada. Ela fez o curativo, não fez pergunta. Começou a cuidar do meu pé. Maristela ficou 6 meses cuidando do meu pé e o pé não sarava. Não sarava de jeito nenhum. Aí quando foi um dia, eu falei para ela, poxa irmã, eu tinha tanta vontade de me confessar. Ela, e por que você não se confessa? Eu falei, por que, irmã? Eu fui 2 vezes tentar me confessar e o padre Florencio falou para mim que não podia fazer nada por mim. Depois que ele escutou toda a minha história, e depois eu fui no Rio, o padre fez a mesma coisa, deixou eu contar tudo que eu tinha que contar, depois ele falou que não podia fazer nada por mim. Aí ela falou assim, mas Deus, Jesus pode fazer tudo por você, é só você quiser. Se você quiser, Ele quer. Você quer se confessar, Judite? Ele queria, irmão. Sexta-feira você vai para a igreja que eu vou conversar com um bispo para ele te confessar. Era um bispo idoso que vinha na igreja toda sexta-feira celebrar isso. Esqueci o nome dele. Eu sei que ele era idoso, Sim, sim. E aí eu fui para me confessar, aí eu contei toda a história para ele desde o começo da separação, porque eu tinha me separado, porque eu não estava indo mais para a igreja, depois do meu envolvimento com meu esposo, e que eu tinha 9 filhos que eu tinha adotado, tomado conta dos filhos dele, e ele falou assim para mim, e aí minha filha, como vai ser esse seu casamento? Aí eu fui e falei assim para ele, padre, até que a morte nos separe, se for da vontade de Deus, eu estou aqui para dar o meu sim, até que a morte nos separe. Aí ele foi e falou assim, você pode participar da Eucaristia daqui para frente, mas você vai para a casa das irmãs assistir a Eucaristia, receber a Eucaristia por um tempo, que elas vão dizer para a senhora o tempo que a senhora vai ficar, e mais a senhora tem que vir todos os domingos à missa. Os domingos que tiver missa, a senhora vem, nos dias que tiver missa, a senhora vem, que é para o povo. Não é que a gente tem que dar satisfação, nós não podemos ser pedra de escândalo para ninguém. Então, porque a senhora vai participar na casa das irmãs, para que as pessoas que estejam na fila para comungar não pequem por causa da senhora. Fulano mora com ciclano, mas está comungando. Aí eu falei, tá, então eu entendi agora. E aí, nossa, aquele dia foi uma alegria muito grande. É como se você tivesse assim naquela mesa, aquela fartura, tudo você podia comer, mas quando você ia para comer, tua dor era tão forte que você não podia comer nada. E quando você recebe Jesus, ele estava todo sofrimento. É o alimento que nos cura, que nos liberta, que nos fortalece, que faz com que você lembre tanto o que você fez Jesus sofrer, né? Porque nós fazemos, nós pecamos por pensamento, por palavra, por atos e omissões. E muitas vezes nós não pedimos perdão a Jesus por isso. E a gente peca. A gente peca a cada instante. Nós já nascemos pecadores. Precisamos da misericórdia do Senhor. Então eu quero, fazendo essa memória da paróquia de Santa Rita, quero pedir a cada um encarecidamente, não deixe a fé da nossa igreja por nada, porque foi Jesus que fundou a Igreja Católica. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligar no céu é ligado na terra, o que desligar na terra é ligado no céu. Foi Jesus que falou. Então, vamos pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos fortaleça, que nos dê coragem. Não é fácil não. Mas com a ajuda de Deus porque Ele é o nosso sirineu, Jesus é o nosso sirineu. Se você estiver sobrecarregado, venha a mim que eu te aliviarei. Não é palavras vazias, a palavra de Deus é eficaz a cada instante da nossa vida. Quantas vezes eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? E daqui a pouco aparece alguém com alguma coisa. Às vezes a gente fala,
Teve uma vez que a Maria estava aqui passando um sufoco muito grande, não tinha nada para dar para as crianças comer, mãe não sabia de nada, e daqui a pouco chegou ela com algumas coisas para ela, para sustentar. Então Deus providencia, gente. Quando eu queria comentar que às vezes pessoas que estão ouvindo e tal, não sei que é testemunho de fé, de vida, mas eu estava sentada na parte da minha cozinha e eu perguntei, Senhor, o que eu vou dar? Botar no fogo para as crianças mesmo. Um feijão eu tinha. Feijão, a gente cozinha feijão, às vezes um quilo de feijão está passando, dependendo da família. E nem feijão eu tinha. Quando foi 8 horas da manhã, a gente ouve 2 bolsas ainda. Vocês nós tiramos 2 lembra daquelas bolsas antigas de papel, que não era plástico? As bolsas assim, desse tamanho assim, de papel, vocês tiramos 2 bolsas cheias. Eu ganhei e não precisava, trouxe para você. Mas na época a Zefa aqui tinha ficado viúva há pouco tempo e as carências da Zefa ela sabia, e ela não sabia. Eu comentava, não falava. E aí ela chegou com as bolsas que tinham de tudo. Então, para dizer que Deus providencia tudo para gente. Deus, Ele ama de verdade a cada um. Deus nos criou por amor, e se a gente passa algum sofrimento é por causa do nosso pecado. Vamos voltar para Jesus, vamos pedir a Ele a misericórdia, que Ele está aí para nos ouvir, para nos carregar no colo, para ser o Sirineu. Vocês sabem quantas chagas teve no corpo de Jesus só no ombro? Foram 400 e poucas feridas só no ombro de Jesus. Quando tiver alguma aflição, pede pela sua santa chaga, Jesus. Me liberta desse sofrimento. Pode ser a doença, pode ser o desemprego, pode ser a dificuldade, pode ser qualquer coisa. Jesus, Ele vai providenciar um sirineu na sua vida. Eu não andava, eu já não andava mais, eu não conseguia andar mais nem quase dentro de casa. E hoje eu caminho para a igreja, graças a Deus, com as minhas muletinhas. Deus, Ele sempre manda anjos, Deus sempre manda alguém para cuidar da gente. Então, basta que a gente crê. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Eu sei que muita gente vai ouvir. Eu quero dizer para cada um de vocês, continue nos braços de Jesus, continue acreditando nesse Deus maravilhoso que nasceu, se encarnou pelo sim de Maria, por ela acreditar, aquela virgem, aquela moça, aquela donzela. Meu Deus, quanta coragem dessa mulher. Ela não é uma mulher qualquer, ela é a mãe do nosso Criador, do nosso Redentor. Quantos sofrimentos, 7 espadas de dores no coração de Nossa Senhora, por amor a mim e a você, paróquia de Santa Rita, paróquia do mundo inteiro, irmãos e irmãs evangélicos também, porque Jesus ama cada um de nós sem distinção. Nós vamos buscar o Deus vivo, o Deus que nos abraça, o Deus que nos ama. E do mesmo jeito que nós estamos assim presos assim dentro de casa por essa praga dessa pandemia, a qualquer momento Deus vai nos libertar, como libertou o povo no Egito das 10 pragas. Principalmente, já imaginou água virar sangue, as pessoas não beber? Já imaginou a praga de mosca? Vocês nunca imaginaram O mar se abrir. Do mar se abrir e ele passar de pé enxuto. Vocês nunca imaginaram que Deus bate, manda Moisés bater com a varinha e jorra água. Vocês nunca imaginaram que aquela serpente que está lá está lembrando que Jesus ia ser crucificado por amor a mim e a você. Bom dia, família amada. Bom dia, que Deus nos aumente a nossa fé a cada dia, nos fortaleça. Aos que já estão com o Papai do Céu, que trabalharam na paróquia de Santa Rita, eu estou aqui para dizer, eu agradeço em nome de Jesus a todos eles, a Rosa, a Esmeralda, a Etelvina, aqueles que... A Marilda, com aquela voz linda, a nossa Marina, a nossa secretária, que chegou lá com o Papai do Céu agora há pouco tempo, né? Então são muitos, eu não posso dizer, mas eu peço perdão porque é muita gente.
É muita alma que está lá no céu intercedendo a Jesus por cada um de nós. A paróquia de Santa Rita é uma paróquia marcada pelo amor e pela dor de Santa Rita. A mulher guerreira, a mulher que lutou pelos vícios, mas acreditou, ela queria dar a vida dela para Jesus, para servir a Jesus. As portas estavam fechadas e ela entrou. Por isso ela é nosso Senhor, nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Padre Adailto, força, coragem, o Espírito Santo é contigo. O Senhor é um homem privilegiado de trabalhar aqui na paróquia de Santa Rita. Não é eu, não é Maria, nem é Deus que te privilegiou com esse trabalho de luta, de garra. Irás passar muito sofrimento também, porque Santa Rita passou, mas as alegrias compensam. Força e coragem, meu irmãozinho, que Deus te abençoe nessa tua caminhada, não só em Santa Rita, mas por onde você passar. Que até a sandália do teu pé possa fazer milagre na vida das pessoas. Amém, amém. Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Continue rezando pela gente, né? Pela paróquia como um todo.